Você acredita em acasos? Você acha que o encontro de Ruth e Boaz foi um acaso? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação para que venhamos juntos aprender lições preciosas em relação à palavra de Deus. Vamos começar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Mais uma vez, Senhor, eu conto, Senhor, com a Tua graça para ministrar esta aula, para realizar esse programa. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos, Senhor, possamos colocar em prática tudo que vamos aprender aqui. Nos dá mais uma vez um programa edificante em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe aí de divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Tem um botãozinho aqui para compartilhar essa aula. Mas também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para que possa ser registrado que você gostou do conteúdo dessa aula. Comente o que você achou dessa aula, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Toda essa sua interação é muito importante aqui no canal. Vamos lá dar prosseguimento aí. Nós estamos hoje aí na lição de número 4, que será ministrada no dia 28 de julho de 2024, com o tema O Encontro de Ruth com Boaz. Essa data, para mim, não é uma data fácil, porque o meu filho primogênito, ele, no ano de 2016, ele foi assassinado, e esse ano faz 8 anos que ele foi assassinado, e nessa data aí de 28 de julho de 2024, ele estaria completando 37 anos. Mas o Senhor é aquele que consola os nossos corações, e eu falo isso para que você saiba que todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, temos algum tipo de luta, algum tipo de situação que às vezes nós vamos levar durante a nossa vida e não podemos desistir, não podemos parar. Então não pare, não desista, vamos em frente. O encontro de Ruth com Boaz. Vamos lá. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12, é o texto base da nossa lição e do próprio livro também. Verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Inclusive, a palavra bondade é você fazer além do que a pessoa merece. Justiça é dar a ela o que ela merece, mas bondade é dar além do que ela merece. Leitura bíblica em classe, Ruth 2, do 1 ao 4, versículo 11, 12 e 14. Eu recomendo a leitura desse texto. A palavra-chave é encontro. Os encontros da vida. Vamos lá. Objetivo da lição. A lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico, apresentar a proposta de Noemi. O segundo tópico, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E o terceiro tópico, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth. Nós estamos estudando nesse trimestre aí lições sobre a vida de Ruth e a vida de Esther. A primeira lição foi um panorama. A segunda lição falamos sobre o livro de Ruth. A terceira lição falamos sobre o relacionamento de Noemi e Ruth.
E hoje nós vamos falar sobre Ruth e Boaz, tá? Então, foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência, veja bem, acaso e providência, dá para conciliar? Providência, porque nós estamos aqui falando do plano de Deus, tá? Recompensa os que se doam aos bons relacionamentos. Qual tem sido o seu esforço para poder construir bons relacionamentos? Precisamos entender que Deus vai fazer e opera através de pessoas. Ele trabalha através de vidas. Então, eu tenho o compromisso de fazer bons relacionamentos. 1. Boaz, o remidor. Nesse tópico, nós vamos tratar do seguinte: um homem próspero. Vamos falar de algumas qualidades, algumas virtudes, né? 2. Goel e Levir. Explicar o que são esses termos. E 3. Temor e respeito. Tem a ver com a vida de Boaz. 1. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth 2, 1. É verdade, e aqui eu até quero colocar esse texto na tela. Colocar aqui o texto na tela, como eu disse. Então tá aí. Ruth 2, 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, está aqui, ó. Homem valente e poderoso. Se você quiser essa Bíblia para instalar no seu computador, no seu notebook, o link está na descrição, onde você vai ser levado para um vídeo. Você tem que assistir o vídeo para aprender como baixar, como instalar, e o link vai estar na descrição desse vídeo que você vai lá assistir, tá bom? Só serve para computador ou notebook. Se você quiser uma para celular, também tem na descrição aqui, é só você procurar. Vai ser levado também para um vídeo para te ensinar como instalar, como manusear, pelo menos de forma introdutória, e o link para baixar vai estar lá também. Então vamos lá. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Só que, por exemplo, na Ara, diz: e tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. Certo? Na NAA, diz: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens. Então, na Almeida Revista Corrigida, diz que ele era um homem valente e poderoso. E aí cada uma vai definir de um jeito. E aí você vai entender agora a explicação aqui para você poder ter ciência. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Então, 3 coisas estão sendo aqui enfatizadas. Primeiro, ele era um homem íntegro, como Jó. Visto o meu servo Jó, homem íntegro. Ele era íntegro. Segundo, ele tinha uma influência. E terceiro, ele tinha um poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e de trigo. Ele tanto plantava cevada como plantava trigo. E muitos trabalhadores a seu serviço. Então, ele tinha uma parte do campo, porque alguns estudiosos dizem que era um campo, tá? E ele era dividido. E aí cada agricultor tinha a sua parte. E naquela parte quem gerenciava era ele, né? Alguns estudiosos falam sobre isso. Um campo, e aí tinha várias divisões no campo. Por isso que diz o campo de Boaz. Por quê? Porque era no lugar onde Boaz administrava. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo. E muitos trabalhadores a seu serviço. Ruth 2, 5, 6 e 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor, e nós vamos falar sobre isso. Vamos comentar um pouquinho sobre essa parte aqui. Em outras palavras, Boaz era um homem com uma conduta respeitada. Íntegro, ele era respeitado por causa da sua própria conduta. Exercia influência e ainda era um homem rico, especialmente considerando o contexto da época, né, dos ataques no tempo de Juízes e tudo, em um cenário que havia passado por um período de fome. Nós sabemos disso, até porque o livro de Ruth relata isso. 2. Goel e Levir. Nós falamos sobre a conduta, né? Um homem próspero, Boaz. Alguma definição sobre ele. Agora vamos falar sobre Goel e Levir. Vamos lá. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Porque, na verdade, Boaz era parente do marido de Noemi.
É claro que acaba considerando, era parente de Noemi, mas parente de Noemi por consideração, porque na verdade ele era parente de Elimeleque, tá bom? Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Aqui é apenas uma possibilidade. Não sabemos se realmente ele era, mas segundo uma tradição rabínica, entre os judeus, era sobrinho de Elimeleque. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Ou seja, a fome predominava, Elimeleque tomou a decisão de vender a sua propriedade e ir para Moabe buscar escape, buscar livramento, buscar não morrer de fome. O propósito de não morrer de fome foi alcançado? Foi. Mas, diante dessa situação, lá morre Elimeleque, lá morre Malom e lá morre Quilon. Porém, não é dito que eles morrem porque são atacados e nada. O texto só diz que eles morrem. Não há nenhuma repreensão por causa da ida deles para lá. Em momento nenhum o texto há repreensão. E o final do texto ainda mostra que Deus traz de lá uma moabita para colocar na genealogia de Jesus. Então, havia um propósito. Deus está trabalhando. Tem um plano traçado de Deus que nós só conseguimos enxergar se olharmos a história como um todo. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, Ruth 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, que está em Gênesis 38, do 6 ao 11. Tá? Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. Vamos fazer mais um comentário aqui. Precisamos lembrar que, apesar de serem duas prescrições contidas na lei de Moisés, tanto a questão do Goel como do Levi, tá? A lei do Levirato, nem todos os israelitas estavam dispostos a cumprir a lei de Deus. Então, não é porque a lei existia, como nos nossos dias, a lei não existe. Todos estão dispostos a cumprir a lei? Não. Então, também entre os israelitas haviam aqueles que, mesmo sendo a lei de Deus, e também nos nossos dias, há aqueles que estão na presença do Senhor, estão numa igreja e não estão dispostos a cumprir o que a palavra de Deus ensina, ou boa parte do que a Bíblia ensina, principalmente se vai contra os seus próprios desejos. O período era dos juízes, em que predominava a seguinte conduta. Olha a conduta que predominava nessa época. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, as pessoas agiam de acordo com o que elas achavam que era certo, e não com o que realmente era certo. Sendo assim, era necessário um agir de Deus no coração de alguém sensível à sua voz, e esse homem era Boaz. Porque as pessoas... Foi prescrito na lei, é verdade que foi prescrito na lei de Moisés que teria que deixar, na hora da colheita, os cantos e também o que caísse para os pobres e para as viúvas? Sim. Para os órfãos? Sim. Mas muitos não cumpriam isso. Onde estão os homens e mulheres sensíveis à voz de Deus nos nossos dias? Boaz era um homem sensível à voz de Deus, um homem íntegro, um homem que temia ao Senhor. Aonde estão homens e mulheres que são sensíveis à voz de Deus, que temem ao Senhor, que querem se deixar serem usados como instrumento na presença de Deus? Aonde estão eles? A lei do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la de volta e restituir-lhe. Então, a pessoa ficava pobre por algum motivo e ela, ao vender a sua terra para alguém, depois algum parente deveria comprar, que tivesse recurso, para devolver. Pastor, e se não houvesse nenhum parente? Depois de completar o ano do jubileu, que era 50 anos, a terra voltava de novo para a propriedade dele, ou da sua própria família. Mas aí levaria um tempo. Mas nesse caso aqui, como havia parente, remidor poderia fazer a compra para restituir àquela família, aquela terra. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Se não tivesse parente, mais uma vez, depois de 50 anos, completou os 50 anos, aí ele estava livre. Só que essa contagem de 50 anos não era uma contagem a partir do momento da compra, não, tá bom? Do escravo ou da terra. Havia uma contagem que estava sempre em curso.
Se a pessoa, por exemplo, fosse vendida como escravo no ano 40, daqui a 10 anos ela estava livre. 45, daqui a 5 anos ela estava livre. Pastor, mas aí a pessoa poderia pensar nisso. Poderia pensar o comprador, mas muitos tinham temor de Deus, outros não tinham. Então eles sabiam que precisavam obedecer à lei, seja por meio da propriedade, seja por meio de comprar uma pessoa, um estrangeiro comprando um hebreu. Ele precisava ser liberado depois, caso alguém da família não pudesse comprar de volta. No antigo Israel, a terra dada pelo Senhor aos israelitas não podia ser vendida definitivamente. Como é que você entende isso aqui? Quando você entende que a terra é de Deus. Então, se a terra é de Deus, é ele que cedeu o direito para Israel morar naquela terra. É por isso que quando Israel peca contra Deus e continua pecando contra Deus e continua pecando contra Deus, Deus tira o povo da terra e envia eles para a Babilônia. Por quê? Porque a terra é de Deus. Então era uma forma de punição. Eu dei para vocês, mas eu estou arrancando. Eu estou arrancando a terra por um tempo. 70 anos. 70 anos vocês vão ficar fora. Inclusive, 70 anos tinha a ver, o tempo de 70 anos tinha a ver com o tempo que eles não respeitaram do descanso da terra. Porque a cada 6 anos, o 7º ano, a terra tinha que descansar. Passaram-se 490 anos e eles nunca deixaram a terra descansar. Eles não estavam nem aí para isso. Sabe o que aconteceu? Deus agora está reivindicando. Eles não foram para o cativeiro porque deixaram a terra sem descansar só. Não, muitas outras coisas eles fizeram. Mas o tempo de 70 anos estava relacionado. Por quê? 490 dividido por 7 dá 70. Então vocês vão ficar 70 anos fora da terra e a terra vai descansar como eu ordenei. Deus é um Deus que faz justiça. Se uma parte da terra fosse hipotecada para pagar dívidas, o parente mais próximo tinha a obrigação de resgatar a terra pagando a hipoteca, demonstrando o dever e a solidariedade comunitária, ou seja, traz de volta aquela terra para aquela família que ficou endividada e precisou hipotecar. Era uma forma de trazer um equilíbrio. Exemplos dessa prática aparecem em Jeremias 32, do 6 ao 15, onde Jeremias resgatou a terra de seu parente, e em Ruth 4, do 1 ao 12, que aborda o contexto legal dessa prática, né? Nós não estamos estudando aí do capítulo 4, mas nós já temos aí uma palavra, um ensinamento sobre como isso funcionava. Esse sistema mantinha a terra na família, sinalizando que ela pertencia à comunidade da aliança. Porque se a família perdesse a terra, eles não estavam mais dentro da comunidade da aliança. O que adiantava? Tem aquela terra onde Deus deu e aquela família está morando numa terra longínqua. Então eles não fazem mais parte da comunidade da aliança. Porque para fazer parte da comunidade da aliança, eles tinham que estar todos juntos no mesmo lugar. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar direito à salvação, todos nós vamos para a eternidade, aqueles que estão em Cristo. Estaremos todos juntos. Então você vê que Deus, o plano de Deus, tem sempre essa questão de estar em comunhão, em unidade, né? A igreja é comparada com o corpo. Não tem como a mão estar jogada de um lado, o pé estar jogado de outro. Tem que tudo fazer parte do corpo. Está no corpo, caso contrário, não faz parte do corpo. Então, a família precisava estar dentro da comunidade da aliança. É verdade que Elimeleque, Malom, Quilom e também Noemi temporariamente saíram da comunidade da aliança? Sim, eles saíram, porque foram em encontro para poder não morrer de fome. Como Abraão fez isso também, desceu ao Egito para poder não morrer de fome. E outras situações aconteceram também no decorrer da história bíblica. Então, é verdade que eles saíram temporariamente? Sim. Nesse meio tempo acabaram morrendo. Acredito eu que morreriam da mesma maneira em Belém. O tempo de vida deles seria o mesmo. Porque o texto não diz que eles foram assassinados, que por causa da saída deles, eles morreram. Então o texto não diz nada disso. E eu só vou até onde o texto diz. Eu não posso ir além do que o texto diz. Em Belém ou em Moabe, iam morrer do mesmo jeito. Porque eles não procuraram a morte no sentido de terem sido atacados nesse caso. O texto não diz isso. Então eu prefiro ficar com o que o texto diz e até onde. Ah, pastor, mas não pode ser. Não pode ser opinião. É especulação, não é o que o texto diz. Eu fico com o texto. Então, depois Noemi volta novamente para o meio da comunidade da aliança. E Deus ainda traz junto com Noemi Ruth. Por quê? Porque através de Ruth, a descendência de Elimeleque,
continua vigorando. Por quê? Porque ali haverá um filho e Boaz vai cumprir uma lei, porque ele é um homem temente a Deus. A importância desse direito é evidenciada na recusa de Nabote em vender sua herança ao rei Acabe. Aqui a questão da propriedade. Acabe queria comprar a herança ali de Nabote e Nabote não quis vender. Por quê? Porque não podia vender a terra da sua família. Aí Jezabel maquinou um plano terrível, mata Nabote para poder dar a terra para Acabe, porque Acabe era um marido frouxo, um marido que não tinha liderança nenhuma, um homem que não tinha nenhuma responsabilidade, tá? Aqui eu não tô defendendo ninguém que seja autoritário, mas ele não podia ser dominado por uma mulher principalmente ímpia. Nem por uma mulher e nem mesmo ímpia, porque a liderança está na mão do homem. Só que Acabe era um homem que não tinha firmeza. Por isso que eu usei a palavra frouxo, ou seja, ele se deixava levar pelas situações. E para conseguir a terra de Nabote, eles usaram de expedientes errados, de uma forma que matou Nabote para tomar sua herança. Similarmente, na antiga Mesopotâmia, a terra frequentemente pertencia à família e não a indivíduos. Então a terra pertencia à família de Elimeleque, como um todo, e não apenas a Elimeleque, só para você poder entender. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Isso está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, Mateus 22, 24 a 48, que eles usam para tentar pegar Jesus. Perpetuar a descendência era algo importantíssimo para os israelitas. Um homem sem descendência era um homem que rapidamente cairia no esquecimento. Por isso, era um homem sem história perpetuada. E aqui existe algo interessante. Se não houvesse a perpetuação da descendência de Elimeleque, a história dele terminaria ali. Porque quem é que vai lembrar de Elimeleque senão a sua própria geração? Na maioria das vezes. A sua própria geração. Então, Elimeleque morre, ele tinha dado a Noemi, Malom e Quilion. Os nomes deles mostram que eles pareciam que eram crianças, homens, que não tinham saúde desde do nascimento. Provavelmente seja por isso que eles morreram. O texto não relata, mas o nome tinha esse sentido. E o significado do nome é dado com um porquê. Então, provavelmente, eles não nasceram com saúde. Provavelmente, levando em consideração o nome deles. Agora eles morrem. E agora? Cadê a descendência de Elimeleque? Se eles morreram sem dar filhos para as suas esposas. Com as suas esposas. Então acaba. Mas aí entra Ruth no cenário. Deus é um Deus que quis perpetuar a história dessa família. E os detalhes dessa família só estão sendo dados até onde Deus permitiu, porque eles estão dentro do plano da salvação. Ou você acha que não pode ter havido outras famílias que saíram de Belém para ir para Moabe? Por que eu acho que não pode ter? Mas por que se concentra nessa família? Porque é por essa família que o plano de Deus passa. E é aqui que eu e você precisamos entender. E é aqui que eu e você precisamos ter um entendimento realmente. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só foi aquela família. Não! Pode ter tido outras famílias. Mas se focou nessa família, porque é essa família que está passando pelo plano da salvação. O plano da salvação vai passar por eles. É assim que acontece. Nós não temos nos nossos dias reportagens sobre mortes terríveis. Toda morte vai para reportagem? Não, mas quantas pessoas morrem da mesma maneira? Acontece do mesmo jeito. De forma parecida que eu quero falar. E nem sempre vai para reportagem. Então nós temos que ter esse entendimento. Porque às vezes a gente olha o personagem bíblico e acha que eles são os mais terríveis. No sentido, como é que foi fazer um negócio desse? Talvez outras pessoas fizeram a mesma coisa. Mas o enfoque está neles. Por quê? Porque é por eles que Deus está trabalhando nesse momento dentro do plano da salvação. Prosseguindo, tudo indica que essa prática foi ampliada, essa prática do Levir, porque era o cunhado. Boaz não era cunhado, tá, do esposo de Ruth. Então, ele não teria essa... Mas tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente.
semelhante à do resgatador, de Levítico 25, 48 e 49. Então, o resgatador seria um parente próximo, tá? Só que o levirato não, o levirato, né? O Goel era um parente próximo, mas o levirato não, que era o Levi. Ele era o cunhado, só que parece que isso se ampliou. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado do que ele. Ruth 3,12. Se, na verdade, Boaz fosse realmente sobrinho de Elimeleque, o outro parente mais chegado, né, ele tinha um grau de descendência maior do que o de Boaz. Então, vamos falar assim, digamos que Boaz fosse um sobrinho, mas fosse um sobrinho de segundo grau. E havia um sobrinho de primeiro grau. Esse sobrinho de primeiro grau, nesse caso, ele tinha preferência, só para você entender. Digamos que Boaz fosse o sobrinho e havia um tio. E esse tio, né, fosse irmão de Elimeleque, mas fosse o mais novo de todos, digamos assim, ele também tinha uma idade ali, mais ou menos. Então, o que acontece? Ele poderia ser o remidor. Ele poderia ser, desculpe, o levir, né, nesse caso. O remidor já é o Goel, né? Ele poderia ser o levir nesse caso, tá? Para cumprir a lei do levirato. Então havia um parente mais próximo. Eu não sei qual era o grau de parentesco, porque nós não sabemos sequer se realmente Boaz era sobrinho de Elimeleque, tá? Só para você entender, eu só tentei colocar aqui uma ilustração para você compreender. Nesse caso, havia alguém com um grau de parentesco mais próximo de Elimeleque do que Boaz. 3. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. Isso é interessante. A invocação de Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Então, duas coisas. Boaz teme a Deus e Boaz respeita as pessoas que trabalham com ele. Quem teme a Deus vai respeitar as pessoas que estão à sua volta. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Então Boaz deseja a bênção para a vida deles, eles desejam a bênção para a vida de Boaz. Então, você vê, ó, Boaz chega, o Senhor seja convosco, e depois os empregados dizem, o Senhor te abençoe. Tá aí em Ruth, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu colocar esse texto aqui na tela, tá? Ruth, capítulo 2, versículo 4, diz assim, só para você poder ver aqui, ó. Ruth 2, 4. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco, e disseram-lhe, o Senhor te abençoe. Eu já passei por uma situação bem interessante. Cheguei num lugar, e aí eu olhei para uma pessoa e disse que o Senhor te abençoe. Ele disse, eu já sou abençoado. Tá na Bíblia, irmãos. Eu não fiz nada do que a Bíblia não fala. Os segadores disseram para Boaz, seus funcionários, vamos usar o termo de hoje, o Senhor te abençoe. A pessoa grosseiramente diz, eu já sou abençoado. Tudo bem, mas que o Senhor continue te abençoando. Amém, glória a Deus, tá entendendo? Então, nós às vezes acabamos errando e parecemos que mostramos uma conduta muito santa, quando na verdade às vezes, tá ali na Bíblia, normal, sem nenhum problema. Eu quis mostrar isso só para entender que não tá errado você virar para uma pessoa e dizer que o Senhor te abençoe. Você é abençoado, mas que ele continue te abençoando. É isso que quer dizer, que o Senhor te abençoe, ou seja, tu não vai continuar vivo amanhã? Depois de amanhã, se assim Deus permitir, então que ele continue te abençoando, que ele continue me abençoando. Se você quiser dizer para mim que o Senhor te abençoe, pastor Mário Luna, que o Senhor abençoe a sua família, eu recebo em nome de Jesus. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação do trabalho. Isso aqui é interessantíssimo. Patrão, não é porque o patrão é servo de Deus que o empregado pode fazer o que quiser. Não é porque o patrão é servo de Deus, mas só porque ele é patrão que ele também pode fazer o que quiser. E nós temos que ter essa consciência. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem um comércio. E na igreja ele é um membro. Ou talvez um diácono. E lá naquele comércio trabalha o pastor lá do ministério dele. Às vezes pode até ser o pastor dele. Lá no comércio, ele é o empregado. Ele não é pastor. Nós temos que dividir as coisas. É igual família em igreja. Aí o pastor da igreja tem a família aqui. Eu não estou falando da esposa e dos filhos, mas eu estou falando da família, né? Os parentes também junto, tudo.
Pai e mãe não entra nisso, é pai e mãe. Para mim, eu entendo assim, é pai e mãe. Muito bem. Aí tá lá, pai, tá mãe, tá lá, irmãos, primos, congregando com ele. Aí querem tratar ele como se ele fosse o tio, o filho, o primo. Não. Lá ele é o pastor. Assim como na relação, no trabalho, ele é o patrão, assim na igreja ele é o pastor. É por isso que tem muita confusão, porque não tem respeito isso aqui, ó. Consideração e reconhecimento da posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Então, na sociedade, nós temos que respeitar o papel de cada um naquele momento, naquele devido lugar. Às vezes, uma esposa na igreja, ela, para se remeter ao marido, mas ele é o pastor da igreja, ela se remete. Eu vou lá falar com o pastor. Às vezes ela não usa, eu vou falar com o meu marido. Por quê? Porque ela entende que fazendo isso, ela fortalece a ideia que ele é o pastor da igreja. Eu vou falar com o pastor. Acabou. Para entender, lá ele é o pastor. Mas ele não deixa de ser marido dela na igreja. Mas ele lá é o pastor. Então isso tem que ser muito bem assimilado. Boaz é considerado um herói. Gostaria de falar sobre isso. Que tipo de herói? Superman? Mulher Maravilha? Não. Não os heróis que conhecemos nos filmes, mas um herói no sentido bíblico. Esse tipo de herói que está lá nos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus, esse tipo de herói pensam nas pessoas antes de si mesmo, é sensível às suas necessidades e oferece ajuda sem nenhuma má vontade. Você é um herói? Você é uma heroína? Você cumpre esses requisitos? Ele está a serviço do Senhor. Assim procedia Boaz. Onde estão os heróis desse tipo em nossos dias? Aonde estão pessoas que são sensíveis às necessidades das pessoas, oferecendo ajuda? Aonde estão as pessoas que pensam primeiro nas pessoas e não nelas? Aonde estão as pessoas que não fazem coisas para os outros com má vontade? Esses, se cumprem isso, são considerados como heróis e heroínas, prontos para servir ao Senhor. Sinopse do tópico 1. Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Você está achando interessante essa lição? Acha que os slides que aparecem na tela contribuem muito para o entendimento? Você pode dar aula com esses slides também na sua classe. Slides da EBD comentada online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD comentada online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então o link vai ficar na descrição, caso você queira comparar os pacotes, de slides. E aí você pode manusear, tirar aquilo que não lhe interessa, colocar aquilo que lhe interessa, porque está em PowerPoint também. Vai ajudar muito você nas suas ministrações das suas aulas. Link na descrição ou no comentário afixado. Vamos lá? 2. O carinho de Boaz com Ruth. Aqui nós temos 3 pontos a falar. A pureza não exclui a ternura. Não é porque nós estamos separados, não queremos pecar contra Deus, uma vida de santificação, que nós vamos tratar os outros de forma grosseira. 2. Deus estava agindo. Tá? 3. Sensível e espiritual. Vamos falar desses 3 pontos. A pureza não exclui ternura. Vamos entender aqui. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ou seja, ele identificava. Boaz era um homem que prestava atenção em quem estava ali naquele lugar. E ele chega no campo e ele verifica, essa moça não tem costume de estar aqui, tá? Informado de quem era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Primeiro ele se informa de quem é para depois lidar com ela. Isso é importante. Agora, o problema é quando essa informação vem distorcida. E aí, alguém que não gosta da pessoa traz uma distorção e isso prejudica muitas pessoas que estão chegando. E, às vezes, alguém que não gosta traz uma informação distorcida que não é a realidade
Às vezes é a realidade, mas às vezes não é a realidade e isso prejudica as pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado. Deus nos chamou para servir. É claro que se existe algum problema e se o pastor perguntou, alguém da liderança, nós não estamos expondo ninguém, mas existem casos que precisam ser falados para poder não haver um problema mais sério lá na frente. Mas isso é um outro caso. Porque tem gente que, em nome disso, adora falar da vida de todo mundo. Chamando-a de filha, deu-lhe liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Então ele chama ela de filha. Isso demonstra que provavelmente Boaz tinha bem mais idade do que Ruth. Isso era muito comum, o homem ter bem mais idade do que a mulher, tá? Isso era muito comum, até porque depois eles vão se casar. Não dei ordem aos moços que não te toquem, ele falou com os moços, não importuna ela, não mexa com ela. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth, ela está trabalhando no meio de homens também. Rebuscar era um trabalho árduo e arriscado. Por quê, pastor? Mas a lei não prescrevia isso? Sim. Não mandava fazer isso? Mandava, mas nem todo mundo estava pronto a obedecer, ou obedecia, mas não levava em consideração todos os detalhes. Tem isso também. Rebuscar um trabalho árduo e arriscado, especialmente para uma mulher estrangeira como Ruth. Ela não fazia parte diretamente, ela era estrangeira, ela era uma moabita. Então, ela estava ali numa situação. Aceitou o Deus de Israel? Aceitou o Deus de Israel. Mas nem todos, às vezes, aceitam isso. Nem todos os proprietários de terra cumpriam a lei, tornando o ato perigoso. Quer dizer, ela foi buscar no campo de Boaz, mas ela poderia ter ido para um campo de alguém que não tinha nenhum temor de Deus. Deus não está operando, não está agindo nessa história? Está agindo, tá. É acaso ela ter ido bater justamente na porta de Boaz? Não. Como moabita, Ruth não tinha proteção de um clã, ou seja, de uma família, tá? De um grupo, o que aumentava seu risco. Ao sair para rebuscar e prover comida para si, para Noemi, Ruth 2:2, Ruth estava se arriscando. Mas ela precisava ir trabalhar. Quantas vezes você sai da sua casa para ir trabalhar e você está correndo risco? Eu estou correndo risco. Quando eu saio, quando você vai para o templo, mas você precisa fazer aquilo. É claro que se tiver uma situação que você saiba que não dá para passar por ali, você não vai se arriscar, você não vai tentar a Deus. Mas nós precisamos sair, não vai ficar em casa, não, tá perigoso, a coisa tá séria, eu não vou para lugar nenhum. Você não tem como fazer isso. Ela tomou um passo de fé, esperando encontrar um proprietário temente a Deus e generoso. Ou seja, ela estava sendo instruída por Noemi, mas ela não sabia que estava indo diretamente para um campo. Para Noemi foi uma surpresa depois. É claro que ela entendeu aquilo como uma providência de Deus, mas ela não mandou Ruth diretamente para aquela terra. Ter fé implica em agir dentro das nossas possibilidades. Qual era a possibilidade de Ruth? Procurar um trabalho. Colocar um currículo nos dias de hoje, a nossa possibilidade, tá? Confiando que Deus proverá a nossa necessidade. Agora eu preciso de um trabalho, estou em casa orando, Senhor, abre uma porta. Cadê o currículo? Cadê eu falando com pessoas? Cadê eu indo atrás do trabalho? Seja de trabalho ou de qualquer outra coisa que a gente precisa. Precisamos fazer a nossa parte. Tem gente aí que, eu tô esperando de Deus uma bênção, eu tô esperando um herdeiro, eu tô esperando uma herdeira, casal. Aí, tô esperando. Vocês têm vida conjugal? Tem o ato conjugal de vocês, o ato sexual? Não, pastor. Ué, como é que vai ter filho? Tá achando que o Espírito Santo vai colocar no ventre da sua esposa? Ou ela tá achando que vai colocar lá uma criança dentro do ventre dela? Ué, então faz a sua parte. Agora, se você não fizer a sua parte, nunca vai chegar essa bênção, esse menino, essa menina, porque você tem que fazer a sua parte. Pastor, mas eu tô com problema disso. Aí vai ter que fazer tratamento. Primeiro. Porque às vezes a esposa tá com algum tipo de problema. Hoje tem muitos problemas aí, muitas situações difíceis. Muitas mulheres enfrentando problemas. Às vezes tem mioma, tem outras coisas mais. Aí realmente, então vai precisar fazer um tratamento. Mas daí achar que o sobrenatural vai acontecer apenas sem ter nenhum ato entre o homem e a mulher, não vai acontecer. Como também o sobrenatural não vai acontecer com alguém que está esperando o trabalho chegar sem fazer sua parte. Aí vamos falar aqui de uma situação que não acontece com Boaz, mas que acontece em muitos lugares. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, ou seja, de trabalho.
e em qualquer área da vida. Não importa também se não é no ambiente de trabalho. Às vezes a condução, tem gente que se aproveita para poder ali tá assediando, tá tocando, coisa terrível. Quantos patrões e chefes se aproveitam de sua posição para tentar tirar proveito nessa área? E existem pessoas que aceitam isso para conseguirem alguma vantagem. Infelizmente, tem aqueles que assediam e a mulher não quer, não aceita. Mas tem aquelas que aceitam. Para se promover, para saber que agora eu tô namorando o chefe, agora eu tô namorando o patrão. Às vezes aquele patrão é casado. O patrão é casado. O gerente é casado. Mas ela não se importa. O simples fato dela se relacionar tá tudo certo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. E o pior é quando isso vem para dentro do meio cristão. Olha que situação. Eu tô querendo uma oportunidade nesse evento. Como é que eu consigo uma oportunidade? Aí alguém, você consegue uma oportunidade se você sair com fulano. E aí ela aceita isso. Ou ele aceita isso. No meio cristão acontece isso também. Não seja inocente. Tem grandes eventos aí, em situações aí, que já houve vários escândalos. E nós estamos aqui para julgar? Claro que não. Mas infelizmente é uma verdade. Então, diga não ao assédio. Boaz era um cavaleiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descortês. Não é porque você não vive na prática do pecado, você vai ser descortês com as pessoas, mesmo aquelas que não servem a Deus. Eu trabalhava, uma época, numa empresa, trabalhei muitos anos em supermercado, e aí eu trabalhava no financeiro do supermercado. Fazia locução, fazia várias coisas, tá? Era locutor do mercado também. E aí entrou um funcionário novo, eu já tinha tempo. Eu fazia um momento devocional na empresa. O patrão nesse tempo não servia a Deus, mas eu fazia um momento devocional na empresa e tudo, antes de começar o trabalho. E aí o funcionário, eu cumprimentei ele, né? Os dias passaram, uma hora eu desço no salão. Salão era parte do mercado em si, né? Porque eu trabalhava no escritório. E aí quando eu desço no salão, que eu cumprimento ele, você fala comigo, você tá falando comigo? Eu falei, eu falo com todo mundo aqui. Não, porque eu sou isso, isso e isso, e você é cristão. Hã? Eu sempre falo isso com a minha esposa. Hoje, você para evangelizar, você tem que ter um entendimento do seguinte. Primeiro, a sua conduta. Segundo, você precisa ser uma pessoa que saiba conviver com as pessoas. Agora, você passa pelas pessoas, você não dá bom dia, você não dá... mas ele não serve a Deus. Não importa se ele serve ou não serve. Não importa se ela não serve ou não serve. Mas eu sei de umas coisas que ele anda fazendo. Não importa isso. O que importa é você agir com educação, ser cortês, ter ali uma boa conduta. Por quê? Porque você vai abrir um espaço que, se Deus permitir, você falar do amor de Deus para aquela pessoa. Agora, como é que você vai falar do amor de Deus para uma pessoa que você não fala, você não dá a mínima para ela? Quando você for falar de Jesus para ela, você não tá nem aí para mim, rapaz, vai embora. Que Jesus coisa nenhuma, ainda vai levar um fora para aprender. Aí vai dizer que foi o diabo. Não foi o diabo, não, foi a nossa imprudência. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. A separação do povo de Deus dos pecadores no Antigo Testamento envolvia a separação geográfica, lugar, e nas práticas. Porém, como cristão, não temos como deixar de conviver com pessoas que não servem a Deus. Você vai para o trabalho, tem gente que não serve a Deus. Você está na condução, tem gente que não serve a Deus. Você tem que lidar. Às vezes o seu patrão, às vezes um colega de trabalho, vamos usar esse termo, né? Um funcionário como você, uma funcionária como você. E aí? Mas não podemos viver nas suas práticas. É isso que a Bíblia ensina pra gente não fazer. Não viver na prática deles. Salmo 1:1 e Romanos 12:2, que você conhece muito bem. E se não conhece, por favor, leia e diga aí na classe. 2. Deus está agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Ela não esperava isso. Uma moabita já entra né, preocupada. É claro, qualquer um. Como estrangeira e pobre, ela era pobre, estrangeira, ela tá falando com o dono, tá? Certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ela, mesmo sendo uma moabita, sabia se comportar. É claro que ela teve um grande ensinamento da sua nora, da sua sogra, durante todo o tempo de convívio com ela. Isso é óbvio, certo? Então ela aprendeu a se comportar.
Apesar dos riscos de rejeição que dominavam muitas pessoas, Ruth sabia se colocar no seu lugar. Você sabe se colocar no seu lugar? Eu sei me colocar no meu lugar? Não é porque eu sou um cristão que eu não posso passar e cumprimentar um bom dia, uma boa tarde, para quem é cristão, cristã, paz do Senhor. Qual é o problema de dar a paz do Senhor para um irmão, para uma irmã? Qual é o problema? A paz do Senhor, vai. Tem algum... Não, eu não posso falar com ninguém do sexo inferior, do sexo oposto, porque pode... Irmão, a paz do Senhor, você passar e dar a paz do Senhor, bom dia, a paz do Senhor. Qual é o problema? Ou responder uma pergunta, qual é o problema? Aí a gente vai além daquilo, pastor, mas a gente tem que vigiar sim, mas não há nenhuma falta de vigilância dentro dos limites. Não vamos estender as coisas, dentro dos limites. Dentro dos limites. É claro que a gente tem os nossos limites, mas entenda. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão, ela se humilha. E de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. É igual Mefibosete. Quem sou eu? Um cão morto? Para te lembrares de mim, segundo Samuel capítulo 9. É mais ou menos a mesma coisa. Só que Mefibosete tinha muito mais receio. Por quê? Porque quando um rei assumia o reinado, ele mandava matar todos os descendentes do rei antigo. Quem sabe passou na cabeça de Mefibosete, agora eu vou morrer. Davi mandou me chamar. Eu sou um cão morto. Ele se humilha diante de Davi, porque ele tem receio. É claro que ele está com receio. Você não teria? Eu teria. Por que o rei mandou me chamar? Eu estava lá em Lodebar. Terra sem pasto, lugar dos esquecidos. O rei tá me chamando pra quê? Pra quê que o rei me chamou? Nunca me chamaram pra nada. Eu tô aqui, vivendo de favor. E o rei manda me chamar. O que Mefibosete vai pensar? A mesma coisa é Ruth. Ela ficou impressionada. Ruth reconhecia que Boaz estava agindo além das suas obrigações. Ou seja, ele estava agindo com bondade. Vai além. E por isso sentia-se grata. Ela correspondeu à atitude de Boaz. Boaz trata Ruth com cortesia, com respeito, com ternura. E Ruth, ela é grata por isso. Ela não se aproveitou da sua bondade e manteve uma postura humilde. Poderia ser uma aproveitadora. Opa, agora eu vou. Mas não. No entanto, sentiu curiosidade e perguntou a Boaz por que ele tratava com especial favor. Por que ele a tratava com especial favor? Aquilo trouxe curiosidade a Ruth, sendo ela apenas uma estrangeira. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Ele fez um levantamento. Quem é essa moça? Levantaram a vida. Ele levantou a vida dela. Descobriu. Por fontes seguras. Cuidado quando você quiser saber sobre a vida de alguém por causa de alguma coisa que você queira fazer. Você pesquisar isso por fonte segura. E talvez não se fie apenas numa palavra de uma pessoa. Ah, mas é da minha extrema confiança. Mas de repente não gosta da pessoa. Por algum problema que não tem nada a ver com você. Então, faça um levantamento e tente ver isso não apenas por uma fonte, mas por algumas fontes. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Quais são as histórias que as pessoas conhecem sobre nós? O que andam falando de nós? Quando Boaz faz um levantamento sobre a vida de Ruth, porque ele teve que se informar para ter a notícia, ele descobriu coisas boas. O que as pessoas andam falando de mim e de você? Isso importa. E isso pode fechar as portas para nós para realizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer, caso estejamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. 3. Sensível e espiritual. Então você vê aí que Boaz, tá? A pureza não exclui a ternura. Deus está agindo, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral. Ele não era um homem que aproveitava a sua posição para ganhar benefícios, tirar proveito, e sensibilidade. Ou seja, ele era um homem de conduta íntegro, mas ele era sensível. Não é porque você tem uma conduta com Deus, você tem uma vida com Deus, que você vai ser insensível, você é insensível. Quantas vezes pessoas entram em contato comigo aqui no canal, pelo meu WhatsApp? Muitas vezes vem pelo WhatsApp.
começa lá por aqui pelo canal, depois vem pro meu WhatsApp. Quantos dizem assim? E eu tô falando de muitas pessoas, não é poucas não. Pastor, o senhor me respondeu. Eu falei, estranho pra mim seria não responder. Ah, mas a maioria não responde. Tá bom, mas eu tô tentando construir um relacionamento com todos de igual modo. Eu tento ao máximo. As pessoas que já entraram em contato comigo sabem do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor além de me atender, o senhor ainda gastou tempo comigo, às vezes 10, 15, 20 minutos. Ué, louvado seja Deus, eu estou aqui para servir. Eu preciso servir. Eu servo. Estou aqui servindo. E aí eu tenho a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, minha menina princesa, que está comigo. Ela não aparece aqui, mas ela está aí em todo o contexto. As pessoas que entram em contato comigo, às vezes querem aconselhamento em várias áreas, ela tem ciência de tudo. Ela pode não falar, mas ela sabe de tudo. Irmãs que entram em contato, ela está ciente de tudo. Falo isso aqui em alto e bom som. Ela sabe tudo, certo? Mas quem está tratando sou eu. E ela está ali, me ajudando, me auxiliando, me amparando, ali junto comigo, amparando no sentido de estar junto, me dando uma palavra, né? Tem coisas que eu pergunto pra ela, amor, essa situação assim, 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 você no lugar dessa pessoa faria o quê? Por quê? Porque ela é uma mulher, ela sabe como as mulheres pensam, ainda que Deus venha me dar sabedoria, entendimento, mas ela sabe, ela compreende. Aí eu vou achar que Deus vai me revelar tudo. Eu tenho uma esposa do meu lado, uma mulher de Deus, que você também tem aí, tem mulheres de Deus. Eu tô falando da minha, uma esposa, uma mulher de Deus. E aí eu vou ficar orando. Deus me revela, me revela, me revela. E o Espírito Santo poderia dizer pra mim assim, é só uma conjectura. Ô, Mário Luna, ô, Luna, ô, meu servo, tem uma serva aí do teu lado aí que se você falar com ela, ela vai saber o que falar. Deu pra entender? Tá entendendo, né? Você entendeu, né? Certo? Então, ternura e espiritualidade. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade. Ternura e espiritualidade. Como é que pode? Como é que uma pessoa ao mesmo tempo pode ter firmeza moral e sensibilidade? Como é que uma pessoa ao mesmo tempo pode ser espiritual, mas ter ternura? Pode. E deve. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth 2:12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Pastor, que versículo é esse? É justamente o texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito e esteja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Ou seja, tu não vem pra cá? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o galardão pelo ato que você está fazendo de cuidar da sua sogra, de não desampará-la. É isso que ele está falando. Mesmo em meio à apostasia durante o período do juízo, Deus estava atento aos que buscavam com sinceridade. Ah, todo mundo aí, muita gente não está nem aí para as coisas de Deus. Esteja você para ir para as coisas de Deus. Que eu esteja aí para as coisas de Deus. Não é porque as pessoas não estão levando a Deus muitas vezes a sério que você vai seguir o mesmo caminho, que eu vou seguir o mesmo caminho. Porque nesse tempo aqui, de juízes aqui, ó, tinha muita gente que não estava levando a Deus a sério, que não estava nem aí, mas tinha um Boaz, tinha uma Noemi, tinha uma Ruth, e tinha outras pessoas que a Bíblia não menciona, porque não está passando pelo plano da salvação. A história de Ruth exemplifica a providência divina na vida dos que confiam em Deus. Então, ela confiou em Deus e ela está recebendo agora algo em relação à sua confiança. Ela não fez para receber, mas Deus está abençoando a vida dela. Assim como Abraão atendeu o chamado do Senhor, a fé de Ruth a levou a deixar sua pátria e família para cumprir seu papel no propósito redentor de Deus. Ou seja, ela está participando do plano da salvação. Deus, através dela, está trabalhando. Abraão, também, através dele, Deus trabalhou. Então, assim como Abraão, Ruth ouviu a voz de Deus e aceitou o chamado. Agora, ela foi chamada e o Senhor fez através dela. Então, ela se posicionou. Nós precisamos nos posicionar dentro do que Deus nos chamou para fazer. Não podemos fazer o que nós queremos fazer, mas o que Deus nos chamou para fazer. E isso, eu quero deixar uma coisa, uma informação aqui. Não é porque Deus te chamou para fazer alguma coisa que não vai haver lutas. Vai haver luta, tribulação, dificuldade, mas no final,
Deus cumprirá a sua vontade. Ele, Boaz, reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ele não desprezou Ruth, ele não fez acepção de pessoa. Mas tem uma informação interessante aqui. Aqui existe um ponto interessante para considerarmos, pois ao voltarmos aos ancestrais de Boaz, vamos descobrir que ele era filho de Salmão com Raabe. Portanto, sua mãe era uma estrangeira também. Gênesis 38, 28, 29, 30. Aí temos Gênesis 46, 12, Ruth 4, 18 a 22 e Mateus 1, 3 a 5. Eu botei as referências para provar para você que Boaz vinha de uma descendência no qual tinha uma estrangeira. Simplesmente assim, Raabe. Portanto, sua mãe era uma estrangeira. Então, ele não teve receio de lidar com Ruth porque ela era uma estrangeira. Eu sempre digo uma coisa, só quem viveu terá mais sensibilidade para tratar daquelas pessoas que estão vivendo algo que ele está vivendo. E isso é bíblico. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 3, eu vou ter que parar aqui e mostrar para você isso na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 2, vamos lá. Isso aqui é bem interessante. 2 Coríntios, capítulo de número 1, desculpe. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Corrigindo aqui o texto. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. E agora o 4. Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, as experiências de consolo de Deus dentro da área que nós passamos serve para nós consolarmos outras pessoas também. Talvez você não entenda por que está passando por isso. Um dos motivos bem claro é você vai ser usado também para consolar e ser sensível à dor das pessoas. Porque se você nunca passou, você não vai dar muita importância. Mas se você já passou, você vai dar mais importância. E se você passou e não está dando importância, você está perdendo uma oportunidade de servir do jeito que Deus quer que você sirva. Isso não quer dizer que só vai dar importância quem já viveu. Tem gente que não viveu, vai dar importância, vai ser sensível. Mas na maioria das vezes, Deus vai usar quem já viveu para ter sensibilidade e poder ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que precisam serem consoladas. Certo? Vamos prosseguir aqui. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth 2,13. Ela precisava de conforto, ela recebeu conforto. Ela não plantou conforto para sua sogra? Agora ela está recebendo, ela está colhendo aquilo que ela plantou. O que eu e você temos plantado? Ruth 2,13. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ou seja, ela diz assim, eu não posso nem me comparar como uma das tuas criadas. Eu estou abaixo, mas eu achei graça aos teus olhos. O que é isso? Favor imerecido, irmãos. É Deus quem faz, não é porque você merece, porque eu mereço. Não era porque Ruth merecia. Ela se acha pequena para estar recebendo o que está recebendo através de Boaz. Mas é a graça de Deus, é o favor de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Alguém diz assim, mas você? E Deus diz, é ela. Alguém diz, mas você? E Deus diz, é ele. Por quê? Porque Deus quis. Não é porque eu mereço. Não é porque você mereça. É porque Deus quis fazer. Então seja grato a Deus. E também mostre gratidão às pessoas no qual Deus usou. Não porque elas são merecedoras no sentido de terem feito sozinhas. Mas porque você aprende a reconhecer aqueles que Deus usa para poder cumprir o propósito na sua vida. Sinopse do tópico 2. Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Você quer aprender mais? Você quer ter menos dificuldade em estudar a palavra do Senhor, estudar a Bíblia? Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia.
Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso. Quem fez ou está fazendo está muito satisfeito ou satisfeita, então eu te recomendo. Assista, adquira. O valor é um valor bem pequeno, dentro que eu acredito que caiba no seu orçamento, tá bom? Para o material que está sendo oferecido. O link está na descrição ou no comentário afixado. 3. A colheita de Ruth e sua sobrevivência. Nós vamos tratar aqui de 3 pontos para finalizarmos a lei da semeadura, os acasos de Deus, entre aspas, é claro, e o resultado da colheita. 1. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente que está em vários textos. Inclusive na teologia, isso chama-se deísmo. Eles acreditam que Deus criou o mundo e largou ele aí como um relojoeiro. Dá corda no relógio e larga ele para lá. Não. Deus está no controle. Deus permite muitas coisas e muitas coisas acontecem por causa do pecado que entrou na raça humana e vem toda essa distorção. Essa visão dualista, né? Achando que os homens, Deus deixou para lá, em nada condiz com as escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Então esse Deus, eles sacrificavam crianças para ele. Ela quer servir ao Senhor. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, o Deus que provê, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. O que eu estou plantando? Ah, pastor, aparentemente eu estou plantando coisas certas, mas eu não estou vendo nada bom. Primeiro que, de repente, a motivação dessa plantação não é correta. Você está fazendo uma coisa certa com a motivação errada. Você quer tirar proveito. Se eu pensar desse jeito, a coisa também não funciona. Tem que ser a coisa correta com a motivação correta. Se você fizer a coisa correta com a motivação errada, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus sabe os motivos que te levam a fazer isso. Cuidado. Ruth aceitou servir ao Senhor e favoreceu sua sogra. Ela fez isso pensando o quê? Em receber alguma coisa? A sogra não tinha nada para oferecer para ela. Ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas ela creu. E é assim que eu e você devemos nos comportar. Ruth aceitou servir ao Senhor e favoreceu sua sogra, priorizando-a. E agora recebe o favor de Deus através de Boaz, que inclusive lhe permitiu participar da refeição junto com os segadores. Ou seja, chamou ela para um lugar de comunhão. Porque para o judeu, a alimentação tem a ver com comunhão. Ruth 2,14. E sendo já a hora de comer, disse Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Boaz agiu favorecendo Ruth. Não tinha nenhuma relação com ela, a nível ainda de falar de casamento, nada disso. Mas ele é temente a Deus, ele age com ternura, ele reconhece que ela precisa ser inserida ali. E ele, como era um homem influente, a forma dele se comportar fez com que houvesse uma proteção sobre Ruth. Deus estava protegendo Ruth através de Boaz. Deus pode usar você para poder estar ajudando alguém, para proteger de certa maneira. Não no sentido de proteger de erro, nada disso não. Mas proteger, certo? Você se posicionar e Deus está ali trabalhando através de você. Ter um lugar ao lado dos segadores indica que Ruth havia sido aceita no grupo de Boaz, que demonstrou especial favor ao oferecer-lhe espigas tostadas. Isso não foi apenas um gesto de cortesia. O narrador, ou seja, quem está escrevendo o livro,
destaca que Ruth recebeu o que desejava para comer e ainda sobraram quantidades substanciais. Parece até a multiplicação dos pães de Jesus, né? Sobra quantidades substanciais. Aleluia. E ela ia usar essas quantidades. Você acredita na lei da semeadura? Tem gente que não acredita de nada. Vê se você pode. Agora, só tem uma coisa. Cuidado para você não taxar alguém que está pecando ou de ter pecado só porque alguma coisa na vida dele ou na vida dela não está correndo bem. Senão você vai fazer igual os amigos de Jó. Nós sabemos disso, porque nós estamos lendo aí o livro de Jó no mês de julho de 2024 e nós sabemos quanto ele foi massacrado por aqueles amigos que não entendiam, falavam coisas certas a respeito de Deus, mas aplicavam de forma errada sobre Jó. E aí, lá no final são repreendidos. Então cuidado para você não entrar nesse caminho. 2. Os acasos de Deus. Tem acasos? Existem acasos para Deus? Vamos lá. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Parece que foi aleatório, mas Deus estava conduzindo isso. Para ela, era apenas a casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus enviou ela justamente para o lugar certo. Ah, pastor, mas sim, por causa do plano dele. Agora, tem vezes que nós saímos do caminho e Deus não está ali relacionado àquilo porque ele permitiu, mas não é que é a vontade dele, porque a gente está andando por caminhos que não devemos. Mas nesse caso aqui, pelo temor de Deus que Ruth tinha, pela sua fé, a sua confiança em Deus, Deus dirigiu. Senhor, me dirige, me ajuda. Deus levou ela até o lugar onde ela precisava. Passe a contar com Deus em tudo, em todos os teus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você serve a Deus. A gente usa esse texto como se fosse entregar a sua vida para ele. Não. Entrega os seus passos como um todo. Sendo cristão, entrega como um todo. O seu trabalho, sua casa, o que você vai fazer, o que você vai comprar. Entrega. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento. Que eu possa fazer o que seja melhor. Sempre assim. Que tem a ver com o Senhor, que engrandeça o teu nome. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos 8, 28. E esse agir em favor do que o ama é para nos fazer parecer mais com Jesus, tá? Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não sabia, não foi Noemi que mandou ela para lá. Noemi não escondeu sua exultação. Ruth 2:20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Brotou uma esperança no coração. Ele usou aqui um texto de Jó, só que esse texto está falando... Jó, quando a gente lê o capítulo 14 todo, você vai ver que o que Jó está falando aqui sobre a árvore, que mesmo cortada ainda floresce, é o seguinte: uma árvore tem esperança, mas para mim não tem esperança. Lê o texto todo que você vai ver. Então, aqui, esse texto não está tratando da esperança de Jó. Jó não tem esperança. Jó, nesse texto, está totalmente sem esperança. Porque Jó, no seu livro, tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Como eu estou lendo o livro no momento que eu estou dando essa aula, então eu preciso focar isso aqui. Esse é um texto que eu não vou usar para pregar sobre esperança, porque muito pelo contrário, eu vou pregar nesse texto mostrando: irmão, não perca a sua esperança. Jó momentaneamente estava dizendo: até uma árvore cortada tem esperança, mas para mim não tem esperança. Eu não vejo saída. É disso que Jó está falando. Aí você vai pregar, vai fazer a aplicação. Talvez você esteja como Jó, achando que não tem esperança. Mas lembre-se que Jó também, lá no capítulo 19, diz: eu sei que o meu Redentor vive e que ele ainda se levantará, por certo se levantará. Aí a esperança vem no seu coração novamente. Então ele tem esses altos e baixos. Noemi, como uma mulher temente a Deus, sabia que uma notícia como aquela não se tratava do acaso, mas da providência divina. Você consegue perceber a providência de Deus em sua vida? Eu estou pedindo a Deus: Senhor, me mostra, me faz compreender a tua providência. 3. O resultado da colheita. Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. E essa colheita aqui, ela pode ser boa ou ruim. Tem gente que se engana, tá fazendo coisas que não deve e acha que não tá acontecendo nada. Deus tem um tempo para trazer algo. Então, cuidado. Cuidado. Porque às vezes a gente vai levando, vai.
uma hora aquilo vem à tona. Então, muito cuidado. Ou também as coisas boas que vamos fazer pode levar um tempo. E aí você achar, não tá valendo a pena. Tá valendo a pena sim, continua obedecendo. Pela forma graciosa com que era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. Com abundância. A lei mandava deixar os cantos e o que caísse. Só que Ruth está colhendo com abundância. Porque Ruth se entregou com abundância para servir a sua sogra. Sem pensar em nada em troca. Ruth 2, 17 e 21. A colheita garantia a sua sobrevivência e de sua sogra. Olha o cuidado aí de Deus com essa família. A revista está tratando. Louvado seja Deus. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus se preocupa com família. Os indivíduos, tem indivíduos dentro da família, mas é com a família. A bênção que Deus está trazendo para a vida de Ruth vai ir para a vida de Noemi também. Então família, que depois também se estende ao filho que nasce. E tá Boaz incluído aí. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. 2 meses. Colheu cevada e de abril a junho. Abril, maio e junho. 3 meses. Trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sua sogra. Ruth 2, 23. 5 meses Ruth trabalhando, dando duro, correndo atrás. Tava ali. É o que tem para fazer, é o que eu vou fazer. Quando o trigo e a cevada eram colhidos, os ceifeiros cortavam os talos e deixavam as laterais dos campos e os grãos caídos para os pobres, conforme a lei israelita. Era isso que Ruth estava colhendo, só que aí, no caso, ela está colhendo com abundância. Essa legislação visava alimentar os necessitados e fazia parte do programa de bem-estar em Israel. Como viúva sem sustento, Ruth foi ao campo de Boaz para apanhar grãos, tomando a iniciativa em vez de esperar ajuda. Ela foi, arregaçou as mangas e foi embora. Deus providenciou tudo o que ela precisava. Ela fez a parte dela, Deus fez a parte dele. O trabalho de Ruth, embora difícil e humilde, foi realizado com fidelidade. Ela deu o melhor. Esse é o trabalho que tem, então é esse que eu vou realizar. Eu vou realizar da melhor maneira possível. Qual é a sua atitude quando sua tarefa não corresponde ao seu verdadeiro potencial? Quem sabe você vai para um lugar, até na obra de Deus, e começa, e você tem, às vezes, Deus te chamou, você é um pastor, mas a igreja temporariamente ainda não te recebeu. Só por isso você não vai fazer nada. Que te designem. A princípio, de repente, você está sendo visto, está sendo olhado. Isso não é para mim. Isso é muito pouca coisa. Tá no trabalho de oração, chamam você para fazer. Eu sou pregador, como é que me chamam para fazer uma oração? E daí? É por isso que perde oportunidade. É por isso que não chega no lugar onde Deus quer. Porque quer que Deus faça na hora que a gente quer. Deus não vai fazer na nossa hora, Deus vai fazer na hora dele. E Deus vai olhar o nosso coração. Tem gente que acha, não, só uma oração. Vai ver só. Da próxima vez que me der para orar, vai ver só o que eu vou fazer. Vou dar uma saudação. Aí prega, canta, depois ora. Se é que ora. Aí perde a oportunidade da próxima vez. Não vai fazer mais. Aí diz que é o diabo. Que os irmãos estão impedindo a obra de Deus. Não, é porque a gente não quer esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Eclesiastes 3:1. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Viria o casamento e ela nem sabe ainda. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E os caminhos de Deus são insondáveis. Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Por isso devemos confiar na sua boa, perfeita e agradável vontade. A história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura. Nós estamos vendo a lei da semeadura na prática. Ela planta e ela colhe aquilo que ela plantou. E o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. E vemos Deus por trás de tudo isso. Por isso não é a história de Ruth. É a história de Deus através de Ruth, através de Boaz e através de qualquer personagem da Bíblia. Conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Não faça esperando recompensa. Mas o Deus que nós servimos sempre tem algo para fazer. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Ela faz pela sogra, Boaz faz por ela.
É assim que Deus faz. Você ajuda pessoas. Às vezes você está pensando que vai ser ajudada por aquela pessoa lá no futuro, quando ela... Não, às vezes não. Deus vai ajudar, Deus vai usar uma outra pessoa em outro tempo, em outro momento, em outro lugar. Deus tem suas formas de trabalhar. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Você está abrigado debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Que esteja no meu e no seu coração. A nossa oração seja: Senhor, me ensina a te agradar. Me ensina a fazer a tua vontade. Que tenhamos a intenção de estudar a palavra de Deus para praticá-la, para poder servir a Deus de uma forma melhor. E com certeza, Deus estará fazendo coisas segundo aquilo que Ele quer na nossa vida. Que venhamos ter um coração voltado a obedecer ao Senhor. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, tá? E aí encerra a parte de Ruth. O casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Sempre a família. Família, família, tá? Eu deixo para você aí também, se você quiser semear no meu Ministério de Ensino, nós estamos aí envolvidos nessa obra. Abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code, leia e faça a sua semeadura, a sua semente. Você quer fazer com generosidade? Faça, tá? Ou a chave Pix, tá aí, tá? Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Pastor, eu não tenho recurso. Não tem problema, ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa, que eu já mostrei aqui, Ângela Manhãs Luna, que nós carecemos da vossa ajuda em oração, tá? Também quero lembrar você que eu tenho deixado aí... Peraí. Eu tenho deixado aí para você slides da EBD comentado online, pacote, link na descrição e no comentário fixado. O e-book O Perdão Entre Casais, muito problema com falta de perdão. Não só casal, serve para quem não é casal também. Uma obra muito boa, o link está na descrição. E também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E para finalizar aí, tá? Finalizar, você pode me convidar ou convidar minha esposa que louva o Senhor, tá? Para poder pregar, escola bíblica dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, aulas de teologia, treinamentos, seminários, simpósios, enfim, congressos. Nós estamos aqui para ir cumprir o chamado do Senhor. Então, se você convidar, estaremos indo para a glória de Deus. Não tem complicação para nos convidar. Entre em contato que você vai ver que não é aquilo que às vezes... Ah, será? Não, você vai conseguir fazer o convite normalmente para a glória de Deus. Bom, nesse momento eu quero agradecer a você que ficou até o final dessa aula. Se você quiser dizer que ficou até o final, de que lugar é, o que você achou dessa lição, fique à vontade também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estou deixando o link de recomendação, né? O vídeo de recomendação na próxima tela. Inclusive vou deixar aí a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, porque ela faz parte da aula que vem, que eu também vou indicar ela. Então eu vou deixar para vocês aqui. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por esta aula para a glória do nome santo do Senhor, pedindo ao Senhor que possa nos dar graça e que a sua providência venha se manifestar nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças por mais essa aula. Senhor querido, foi dado o conteúdo, foi dado Pai querido, a instrução da tua palavra. Que agora, Senhor querido, possamos colocar em prática. Que o Senhor use os professores, as professoras, Senhor, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos. Quem sabe algum está desanimado, está pensando em parar, em desistir, está pensando que não está vendo resultado. Deus, que eles possam prosseguir, porque o resultado não vem imediatamente. Às vezes a gente acaba de dar uma aula e nós nos sentimos como se estivesse vazio. Acabamos de pregar e nos sentimos como se estivesse vazio. Senhor, isso faz parte da nossa humanidade. Mas isso não quer dizer que o Senhor não operou, que o Senhor não trabalhou. Nós precisamos estudar, nos preparar, Pai querido, e confiar que estamos ali apenas fazendo a tua obra e quem vai operar e os resultados, quem vai dar, é o Senhor quem vai dar o crescimento. Então que não venhamos nos afligir com esse tipo de coisa. Senhor, continua nos dando força, que a tua providência se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça de orar por mim, pela minha menina princesa, pelos meus filhos, netos, família de modo geral, porque nós precisamos muito, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.